Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo essa aula. A gente vai começar agora fazendo uma breve revisão de mecânica de rochas, né, que vocês viram no semestre passado, e a gente vai associar ao conteúdo que vocês viram no semestre passado com os métodos de lavra subterrâneos. Tá? Como eu falei na aula passada, que a gente viu aqueles critérios de decisão entre lavra a céu aberto e lavra subterrâneo, uma das coisas muito importantes, uma das coisas que a gente tem que é extremamente importante é que a mecânica de rochas ela vai influenciar também nesse critério de decisão, tá? Por quê? Porque como foi dito, né, e até surgiu uma dúvida lá no fórum, por que a estabilidade numa mina a céu aberto ela é mais simples, né? É mais tranquilo de você estar controlando do que numa mina subterrânea. Numa mina subterrânea você está trabalhando dentro da rocha, dentro do maciço rochoso. Então, dependendo se ele é bom ou ruim, até agora a gente vai falar dessa forma, bom ou ruim, depois a gente vai mudar essa nomenclatura, a gente pode estar trazendo mais dificuldade para estar trabalhando, isso quer dizer que a gente precisa estabilizar mais, isso se torna mais caro do que quando a gente está trabalhando a céu aberto. Céu aberto, por exemplo, se o meu maciço ele tem uma classificação geomecânica pior, eu mudo a inclinação do meu talude, é muito mais fácil de eu estar fazendo esse controle. Né? Aí vem aquele ângulo final do pitch, né? Se a gente tiver em lavra em cava, a gente pode mudar esse ângulo final do pitch, deixar ele mais suave, que aí a gente melhora essa estabilidade. Na mina subterrânea, isso se torna muito mais difícil, muito mais complexo da gente estar fazendo. Por isso que conhecer mecânica de rochas é extremamente importante para a gente. Ah, Gleico, mas quem vai mexer com a mecânica de rochas é um geotécnico. Pode ser você também sem ser um geotécnico, tá? Então a gente vai estar trabalhando nessa área também o tempo todo. Então por isso da importância da gente entender um pouquinho mais de mecânica de rochas, fazer essa revisão para a gente continuar na nossa disciplina. Beleza? Então essa semana agora a gente vai estar trabalhando diretamente com mecânica de rochas. Então a gente sabe que nas escavações subterrâneas elas são estruturas extremamente complexas, de acordo com o que a gente já conversou, né? E portanto elas devem dispor do máximo conhecimento do maciço rochoso onde se realizará a escavação. Por que disso? Porque quando a gente trata de uma mina subterrânea, é muito difícil da gente ficar mexendo nas formas do que a gente está trabalhando. Então o ideal é a gente já conhecer o maciço para que a gente faça o ataque de forma correta e sem precisar de muitas alterações. Por isso que eu preciso conhecer o meu maciço antes de começar a minha lavra. E como é que se conhece? Com a mecânica de rochas. E não só antes de começar a minha lavra, tá, pessoal? A mecânica de rochas, a gente vai ver isso também, ela é um fator de decisão do método de lavra que eu vou estar trabalhando, tá? Então a gente precisa ter todo esse conhecimento antes, porque aí sim a gente vai conseguir trabalhar da melhor forma possível. Então a mecânica de rochas influi sobre os métodos de mineração, como eu acabei de falar para vocês, com a finalidade de se obter uma maior extração de minério utilizando um mínimo de suporte artificial das galerias. Olha lá, lembra que eu falei na aula passada que numa mina a céu aberto a única coisa que pode cair na sua cabeça se não for um ultralançamento de rochas é um cocô de passarinho? Nesse caso específico, quando a gente trata de uma mina subterrânea, a gente precisa de suporte. O que é suporte? É um tirante para prender um bloco que tem risco de queda, para você fazer com que ele se intertrave, né, para que eles se juntem. Ele estava fraturado, agora eu quero que eles se juntem. Eu posso ter, por exemplo, o uso de um arco metálico, que é para dar uma maior sustentação ao meu emboque, que é aquela minha primeira abertura, né? Eu posso ter, por exemplo, uma enfilagem que é utilizada também no emboque, que é para garantir que ela vai ficar fechada por mais tempo, que ela vai ficar fechada, olha, para que ela vai ficar estável por mais tempo, tá? Então isso tudo é importante numa mina subterrânea. Eu tenho que manter o máximo de estabilidade possível. No entanto, eu conhecer da mecânica de rochas faz com que eu não faça um uso desnecessário, ou seja, que eu não faça um superdimensionamento. Eu não posso nem fazer um hipodimensionamento, nem um hiperdimensionamento, tá? Nem a menos, nem a mais. Se você fizer um pouquinho a mais, vai ficar mais seguro. A menos não pode. Beleza? Então a gente sempre tem que pensar nesse mínimo possível de suporte artificial das galerias para que a gente economize, tá?
Eu falei para vocês na aula passada, lá do VPL, taxa interna de retorno, taxa de atratividade, essas coisas todas. Quanto mais eu gasto com estabilidade, mais demorado é o meu payback, o tempo de recuperação de recurso. Tá? Não só porque eu demoro muito mais tempo para produzir, porque eu tenho que colocar mais suporte, mas porque também eu estou gastando mais com eles. Beleza? Então isso tudo tem que ser bem calculado. Tá? Mas para eu conhecer o maciço rochoso, eu tenho a caracterização do maciço e eu tenho a classificação geomecânica. São duas coisas diferentes. Tá? O que é uma caracterização? É me dizer a característica do meu material. E o que quer dizer minha classificação? É pegar essa característica, que é um dado específico, e ver como que está num todo. Tá? Então, a classificação geomecânica, ela me ajuda a conhecer o maciço de uma forma muito mais global. Vocês vão ver que eu gosto muito de falar de global e pontual. Tá? Mas a caracterização ela vai te dar aquela característica no ponto. A classificação ela vai te dizer como é que está o todo. Beleza? Então, por conta disso, a gente começa fazendo um estudo de caracterização, que ele vai ser utilizado, alguns pontos específicos dele, são utilizados na classificação. Tá? Não dá para eu classificar sem caracterizar, mas eu caracterizar não quer dizer nada no meu maciço completo. Tá? A caracterização é um dos parâmetros, são parâmetros que podem ser utilizados na classificação. A melhor caracterização seria conhecer as propriedades mecânicas do maciço rochoso com combinações das propriedades das rochas e das suas descontinuidades. Ou seja, eu tenho que conhecer as características da rocha. Eu tenho que conhecer como são as descontinuidades da rocha para que eu possa ter uma boa caracterização. Tá? Isso é praticamente impossível se a gente fizer caracterizações que diferenciam os maciços em diversas categorias de qualidade. Né? Então a gente não consegue ter esse conhecimento total do nosso maciço. O ideal seria que a gente tivesse, mas a gente não consegue. Tá? Então, por esses motivos, a gente consegue descrever as qualidades do maciço rochoso, se existem diversas propriedades as quais trazem variedades estruturais, modelos e componentes do nosso maciço. Tá? Então, a gente consegue fazer essas descrições do nosso maciço na forma de caracterizá-los. E algumas dessas propriedades são fáceis de serem determinadas, são os índices físicos da rocha, tá? Como absorção e porosidade, por exemplo. Se uma rocha ela é muito porosa, ela permite uma maior permeabilidade hidráulica, por exemplo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa porosidade total e a efetiva, né? Porque, por exemplo, uma argila é extremamente porosa, mas ela não permite a permeabilidade, os poros não são interconectados. Então aí a gente já sabe que nesse caso específico a argila é um selante. Lá no petróleo, que o pessoal chama lá do selante do petróleo, é geralmente a camada de argila, tá? Porque ela não permite essa passagem do fluido entre níveis. Tá? Mas o que a gente precisa entender é de absorção, peso específico aparente seco, porosidade e resistência à compressão simples, que são os principais índices físicos da rocha. Mas, Gleicon, existem muitos outros. Sim, existem, mas a gente não vai tratar disso agora porque você já viu isso em mecânica de rocha. A gente vai falar aqui agora o que a gente vai realmente estar utilizando. Tudo bem? Então, a porosidade, né, o Franklin considera como sendo a mais importante propriedade da rocha, pois essa representa pontos de fraqueza. Vamos lá. A gente está tratando aqui de uma lavra subterrânea, tá? Vamos considerar, eu quero que você pense comigo, um túnel, para ficar bem fácil. Um túnel, uma abertura na rocha, vai de um ponto a outro, pode ser rodoviário, qualquer coisa. E é uma rocha muito porosa. Tá? Ela estava toda confinada aqui, toda presa. Eu abri um túnel. Tá? Quando eu abro um túnel, eu estou aumentando os vazios. Qual é a tendência natural da rocha? Ela está toda cheia de tensão aqui. Quando eu abro um espaço, a tendência é ela querer abrir. Na verdade, ela querer ocupar o espaço vazio. Ok? As tensões elas vão ser redistribuídas. Então, nesse caso específico, pessoal, a porosidade, se o material é muito poroso e a tendência da rocha ela é ocupar o espaço vazio, a tendência dos poros aumentarem. E se eles aumentarem muito, eles podem deixar de ser poros, desculpa, e eles podem quebrar. Tá? E é que vocês já viram lá em beneficiamento 1, por exemplo, daquelas microtrincas, né, na lei de Hooke. Quanto mais esforço a gente faz, a gente aumenta essas microtrincas, quando elas se juntam, elas se tornam fraturas. E se elas se tornam fraturas e eu tenho um túnel, ele pode cair.
ou pelo menos pedaços do túnel podem cair. Tá? Então por isso que a porosidade é tão importante. Tá? A porosidade governa os tributos físicos como resistência, deformabilidade e condutividade hidráulica. Acabei de falar de resistência, e já falei de condutividade hidráulica, mas ela também influencia a deformabilidade. Tá? Se ela é mais porosa, ela tende a não ser tão maleável, então ela tende a romper muito mais rápido. A porosidade aparente é a relação entre o volume de vazios e o volume total da rocha, dado em porcentagem, e as rochas com porosidade muito alta são consideradas como rochas ruins. E aí que a gente tem que tomar cuidado. E se eu tenho uma rocha que ela é muito porosa, a tendência é que a classificação geomecânica dela seja ruim. Tá? Então aí a gente já consegue entender. E uma característica nos ajuda a classificar um maciço por completo. Tá? Então, o neta, né, que é a porosidade aparente, é o volume de vazios sobre o volume total, multiplicado por 100, e aí a gente tem a nossa porosidade aparente. Acabei de falar isso tudo, né? Enrolei aqui, falei, tô aqui agora, já faz 10 segundos que agora eu estou enrolando, que é para você esquecer do que eu falei e eu quero que você repense o que é a porosidade e qual a importância dela na abertura de um túnel. Vocês viram que eu falei isso há 2 minutos atrás, mas eu quero que você pause o vídeo agora e relembre qual a importância. Por que a porosidade ela é tão importante na nossa situação, nas nossas minas subterrâneas? Para e me responde isso agora e depois você continua o vídeo. Tudo bem? Vamos lá? Se você não consegue lembrar, volta um pouquinho, assiste esse trecho, 1 minutinho, 2 minutos atrás e vamos continuar a aula, beleza? Quando a quantidade de vazios numa rocha pode ser expressa pela porosidade, a razão de vazios, né, que a gente também tem essa relação da porosidade e a razão de vazios que ela tem, e a porosidade é a quantidade de vazios, tendo como base o volume total da rocha. Então a gente sabe que a porosidade ela pode ser o volume de vazios sobre o volume total da rocha, tá? E a gente tem a razão de vazios, tá? Que também vai ajudar a gente. Então essa porosidade, estou tentando achar o mouse aqui, pessoal, aqui achei. Então a porosidade ela também pode ser a razão de vazios sobre 1 mais a razão de vazios, que isso também é igual ao volume total menos o nosso WS que a gente tem aqui, que é o peso da rocha seca, né, sobre o peso específico da rocha, tá? E o peso específico da água aqui sobre o volume da rocha, que a gente também consegue achar a nossa porosidade. Ok? Então, dessa forma, a gente também consegue entender e calcular a porosidade de uma rocha. Tá? Então, de acordo, né, com essa classificação da IAEG de 1979, a classificação e porosidade dos índices de vazio das rochas, a gente sabe que quando a porosidade ela é maior do que 30, né, e o índice de vazios é maior que 0,43, ela é considerada como muito porosa. Tá? Quando essa porosidade ela é menor do que 1 e o índice de vazios é menor que 0,01, ela é considerada como uma porosidade muito baixa. Tá? Então isso já ajuda a gente nesse sistema de classificação. Tudo bem? Então aqui eu sei que eu tendo a ter uma qualidade maior e eu tendo a ter uma qualidade menor da minha rocha, só por esse conceito. Tá? Então a porosidade provoca os seguintes efeitos no maciço: atenuação da onda de choque no meu desmonte, por exemplo. Porque, querendo ou não, onda de choque é aquela transformação do explosivo, né? Quando ele vai encontrando outros meios, ele parte refrata, parte reflete, né? E quanto mais poros, mais eu vou estar tendo essa perda da energia do meu explosivo. Tá? Isso é ruim, porque a gente termina perdendo eficiência. Redução da resistência dinâmica à compressão, que eu já falei para vocês, que é quando aumenta essas fraturas, esses espaços eles podem ser menos resistentes, então quebrar mais rápido. Incremento da trituração em percentagem de finos, né? Que a gente necessariamente, se eu estou fragmentando muito mais facilmente, então isso tende a gerar mais fino, e no nosso caso de mina subterrânea, isso gera mais poeira, isso precisa de mais ventilação, isso dificulta muito mais a nossa atividade, entre outras coisas que a porosidade também pode estar causando, e a gente volta a falar da condutividade hidráulica, que isso é um problema para a gente.
Quanto à resistência à compressão simples, a gente sabe que a resistência às forças aplicadas externamente ao material é chamado de resistência à compressão simples, e ele é um dos principais fatores que a gente tem de caracterização de maciço rochoso. Tá? Então, nesse caso específico, a resistência, a propriedade de resistência de uma rocha depende da qualidade e quantidade da composição do mineral da rocha, e a gente sabe, por exemplo, que a direção, por exemplo, dos nossos minerais, isso vai influenciar. Tá? Se eu tenho, por exemplo, mica num corpo de prova, o corpo de prova está no sentido vertical e o material micáceo, ele está no sentido horizontal, a mica tem uma extrema resistência à compressão. Mas se estiver no sentido contrário, se a mica também estiver na vertical, ela já não tem tanta resistência à compressão. Então isso também influencia para a gente como o nosso maciço, como que o nosso corpo de prova, por exemplo, ele está representado. Tá? Então isso tudo vai influenciar para a gente como a gente vai estar trabalhando. Tá? Existem diversos tipos ou fatores que afetam as propriedades mecânicas da rocha, como a durabilidade, o tipo da rocha, localização de formação e ambiente da rocha. Se ela estiver mais próxima da superfície, ela pode ter sofrido mais intemperismo, resistência interna das partículas minerais individuais. E isso é bem legal, que a gente tem o tal do átomo intersticial. Vocês já ouviram falar sobre isso? O átomo intersticial é aquele que faz, por exemplo, um quartzo LC, hialínio, róseo, esfumaçado, leitoso, dentre outras coisas, de diversas colorações diferentes. Esse átomozinho ali dentro que ele vai mudar a composição desse mineral, e ele continua sendo quartzo. Tá? Isso pode deixá-lo mais resistente ou menos resistente. Tá? Então essas partículas minerais individuais ali, elas também podem fazer toda a diferença na resistência à compressão simples daquele maciço. Então a gente também tem que tomar bastante cuidado. Orientações de cristais minerais e grãos relativos ao carregamento e subsequente deformação lateral ou deslizamento, que a orientação eu já falei para vocês agora há pouco. E isso é extremamente importante que a gente saiba como que está sendo feito e por que a gente está fazendo daquela forma. Defeitos na rocha, elasticidade, plasticidade, tensão inicial da rocha in situ, isso é bem interessante que a gente saiba, porque querendo ou não, a rocha ela está sofrendo tensão. Se ela estava sofrendo muita tensão, quando ela está relaxada, como já falei da porosidade, ela pode sofrer um aumento do seu volume, Isso pode fazer com que ela fique um pouco mais frágil, por exemplo. Tá? Então, dependendo de como essa tensão esteja, a tensão natural e depois a tensão induzida, isso pode influenciar no ensaio, por exemplo. A metodologia do ensaio também pode ter, e a taxa e o tempo do ensaio. A metodologia, por exemplo, você pode vir em um tipo de ensaio, aquele que você imprime muita carga e você vai aumentando a quantidade até ela quebrar. Outro tipo de ensaio é aquele que você coloca a carga, aumenta um pouco e depois mantém por bastante tempo essa força, que uma hora ele vai estressar o corpo de prova, ele vai quebrar, então isso tudo vai influenciar no seu resultado. Então os testes in situ ou laboratoriais tendem a estabelecer a resistência de uma rocha, mas os testes in situ são executados a fim de evitar o efeito escala, por exemplo. O efeito escala, eu tenho 1,84, 1,85, aparentemente sou uma pessoa grande. Se você olhar de um helicóptero, eu sou quase nada. Se você olhar um avião a 3.000 metros de altura, você não me vê, e se você olhar na Lua, pior ainda. Isso tudo é efeito escala, que é de onde você está olhando o seu referencial. E aí vem aquela foto clássica que a gente tem na mecânica de rocha. Se você olhar muito próximo, a rocha é intacta. Se você aumentar um pouquinho o seu campo de visão, ela pode ter uma ou duas descontinuidades, e assim você vai aumentando esse seu campo de visão. Você pode chegar a ter um maciço rochoso fragmentado. Tá? Deixa eu procurar meu mouse de novo aqui, achei. Você pode ter um maciço rochoso fragmentado se o seu campo de visão for esse campo aumentado. Beleza? Deixa eu colocar com o apontador aqui. Cadê meu apontador? O apontador foi para trás do software que eu estou usando para gravar a aula, então vou deixar para lá. Senão vai atrapalhar a gente aqui.
Tá? Então, as principais propriedades da resistência da rocha são a resistência à compressão e as suas variações, seja elas simples, triaxial ou point load, resistência ao cisalhamento direto e a resistência à tração. Um dos mais utilizados e mais aceitos para caracterização e principalmente para classificação geomecânica é a resistência à compressão uniaxial simples. Tá? Ele é uma metodologia muito bem aceita, mas ela também é auxiliada por outras análises que são feitas. Né? Aconselha-se o uso do teste de resistência à compressão uniaxial, pois ele é um dos mais rigorosos testes de resistência de um material e tem uma interpretação muito simples de como está fazendo. Por isso que ele é o principal utilizado. Então, a gente usa mais eles do que qualquer outro, tá? E já dá uma boa noção do que a gente está fazendo, mas é sempre bom ter cuidado com a metodologia que está sendo aplicada. Tá? Então você vem e gera uma carga sobre ele. Tá? Hoje existe a NBR, né, a norma brasileira da ABNT, que ela especifica como que tem que ser feito esse teste propriamente dito, para que a gente possa estar trabalhando. Esse ponto aqui, esse teste aqui é o point load, né? Esse aqui é o teste de compressão uniaxial simples, e vai depender também da forma que o seu corpo de prova está representado, né? É sempre bom a gente seguir a BNT para não ter problema. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma resistência à compressão uniaxial de 1.5 a 15 é considerado como um material fraco, né? Uma rocha fraca. Quando a gente tem de 15 a 50 é considerado como moderado a forte, de 50 a 120 forte, de 120 a 230 muito forte e extremamente forte quando ele é maior do que a 230. Tá? A normativa fala para a gente que rochas com resistência menores do que 1,5 são geralmente solos, deve ter ensaios para solo. Rochas brandas mais fracas do que com 50 megapascal. A gente já tem essas rochas mais moles, mais fáceis da gente estar trabalhando. Tá? E rochas duras são maiores do que 50 megapascal. Só que o que é de interessante isso aqui, pessoal, é porque o ensaio ele é sim importante e a gente tem que fazer. Vou dar um exemplo para vocês que quando a gente estiver lá na frente dessa aula de hoje, a gente vai falar da classificação de GSI de Hook-and-Bray. E na classificação GSI de Hook-and-Bray, se você for usar, por exemplo, os softwares da Rock Science, ele dá valores padrões para a gente. Tá? E um dos valores padrões, ou um dos valores padrão que eles usam, é o do granito. Isso fica bem fácil na minha cabeça, porque eu lembro mais do granito do que de qualquer outro. E lá eles colocam, se você não fizer esse ensaio de resistência, eles mostram lá, por exemplo, que o granito pode chegar a 250 megapascal. Então você vai lá no software e pum, 250 porque é o que o software diz e você não fez a sua análise à resistência. E eu já vi granito com 80 megapascal. Tá? Por isso que você fazer o ensaio é muito importante. Porque se você fosse basear no que a gente tem como valores padrão, você pode estar errando. Tá? Então, olha, você sair de 250, você está caindo para 80, 1/3 da resistência, você pode estar superestimando o seu maciço e isso pode estar gerando acidentes. Tudo bem? Então, essa é a grande importância da resistência à compressão uniaxial simples. Beleza? Nem tá tão lá na frente, já está aqui na frente da gente. Essa aqui é uma visão lá do software, né, da Rock Science, e ele fala aqui pra gente, ó, é um basalto novo, né, um diabasito, um gneiss, um granito, um quartzito, resistência à compressão de 250 megapascal, tá? Então se você já vai colocar, se você já vem e clica aqui direto, eu tenho granito e pum, clicou, você pode estar errando, né? Aí você fez lá o seu ensaio, deu 160, por exemplo. Em vez dessa classificação, né, dessa caracterização tá aqui em cima, ela estaria nesse nível de baixo, tá? Então a gente o ideal é que a gente sempre faça essas análises em laboratório, tá bom, pessoal? Para que a gente não erre e não coloque nossas empresas, nossos funcionários, equipamentos em risco, tá? Na classificação do maciço rochoso, a gente sabe que as aberturas subterrâneas derivadas de escavações das rochas através das ações antrópicas
tem como objetivo o aproveitamento dos recursos naturais ou espaço do subsolo. Por que a gente tem um aproveitamento de recursos ou espaço? Porque a gente tem a abertura de túneis, né? A gente tem, por exemplo, no Canadá, cidades que são subterrâneas, então ali não é aproveitamento de recurso natural, então é a ocupação do espaço no subsolo, mas a gente também tem a lavra de bens minerais, né? Então a gente tem essas diferenciações. Essas ações podem produzir alterações no estado natural de tensões do corpo rochoso, que são as tensões induzidas, né? O maciço estava todo lá num equilíbrio de forças, né? E quando a gente começa a fazer essas ações antrópicas, a gente tem o que a gente chama de ações induzidas. Então isso pode possibilitar a instabilidade das aberturas, podendo originar desabamento ou queda de blocos, causar efeitos ambientais negativos, problemas operacionais e até atentar à própria vida humana. Não é novidade que tem acidentes com minas subterrâneas, principalmente quando, nesses casos específicos, não se tem o devido cuidado com a geomecânica, com a classificação geomecânica, né? Porque quando você tem esses cuidados do que você está fazendo, como fazendo e por que fazendo, a tendência é de você ter o risco reduzido. Você nunca vai eliminar o risco, tá? Porque, querendo ou não, nossa atividade ela é uma atividade arriscada. Mas se você garantir que você está fazendo tudo possível para evitar o risco, aí você fica com a probabilidade de acidente bem reduzida, tá bom? Olha isso aqui. Não é um negócio simples, né? Imagina você estar trabalhando e do nada caiu o teto na sua cabeça, né? É para isso que a classificação geomecânica serve, pessoal, para esse tipo de coisa não acontecer. Graças a Deus, aqui nesse vídeo, né, aparentemente ninguém se acidentou. Caiu um pedaço, sim, sobre o equipamento e tal, mas não chegou nem no vidro do equipamento, então a tendência é que o operador não tenha se machucado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, porque aqui parou, né? O problema ele ficou em um ponto específico, mas ele pode se alastrar. Então, para isso que a classificação geomecânica e os cuidados que a gente tem que ter, para isso que eles servem, tá bom? Então, inicialmente, as classificações de maciços rochosos tinham como objetivo a construção de túneis em obras para engenharia civil, que foi daí que surgiu a classificação geomecânica, e depois, sim, a gente foi trazendo esses tipos de ações para outros casos, né? No nosso caso, para lavra de rochas ornamentais. Tá? Então, a gente tinha construções de túneis, a construção de túneis ela é bem antiga, então o pessoal já fazia as construções sem mesmo saber da classificação geomecânica, né? No Egito Antigo eles tinham construção de túneis, mas quando começaram a fazer essas classificações foi para entender que dava para gerar um certo padrão. Se eu tenho um maciço que ele se representa assim, assim ou assado, eu consigo fazer dessa forma que ela vai ser mais barata, mais cara, então eu já consigo me preparar previamente para aquele tipo de operação. Tá? Então, devido à necessidade de uma maior descrição sistemática e objetiva das condições do maciço rochoso, foi necessário que se adequasse às técnicas de projetos às características únicas de cada tipo de um maciço, né? Então, aí a gente consegue encontrar melhor as nossas operações. Tá? Então, para isso, eu vou citar 3 classificações geomecânicas, mas existem outras classificações, por exemplo, tem o SRM de Romana, que eu não vou falar sobre, que é uma adaptação da RMR de Beniavsky, tá? Porque aí, se a gente for falar de todas, não dá, né? Então, pessoal, a gente tem o RQD de Deri, né, que é um dos primeiros que foi utilizado, o RMR de Beniavsky e o Q de Barton, né? O Q de Barton, por exemplo, ele é chamado de sistema de classificação de tunelamento, né, de construção de túneis. Então essa é a grande diferença dele, tá? Mas isso já ajuda bastante a gente a entender o nosso corpo mineral, né? Então, para a gente começar o RQD, ele nada mais é do que uma análise visual, né, do corpo de prova a partir do testemunho de sondagem. Testemunho de sondagem, vocês já viram como é que é? A gente faz uma perfuração, né, e dentro da haste de perfuração sai aquele corpo de prova. E se aquele corpo de prova tiver fragmentos iguais ou maiores do que 10 centímetros,
a gente contabiliza. Se ele for menor do que isso, a gente não contabiliza. Então é 0. Tá? Se for 10, eu conto 10. Se for 9, eu conto 0. Tá? Então é por isso que a gente tem esse desenho aqui. Né? Aqui, ó, o primeiro tamanho é de 38 centímetros, contamos 38. O segundo tamanho de 17 centímetros, contamos 17. Como aqui nesse espaço aqui está tudo fragmentado, não conta nada. Nesse caso específico aqui, 20 centímetros. Então, conta 20 centímetros porque é considerado que está são o maciço. Aqui embaixo, 35, está considerando que está tranquilo, 35. Aqui embaixo não teve recuperação, então também é 0. Então, no meu RQD aqui, seria uma somatória de todos os fragmentos maiores do que 10 centímetros. Tá? E para esse ponto específico, o RQD dessa rocha seria de 55%. Mas qual que é o grande problema que a gente tem aqui? Se o seu operador ele não for bom, ele pode quebrar o testemunho de rocha e dar a sua classificação geomecânica como sendo ruim. Né? Então isso é um problema que a gente tem. Vai depender de um bom operador, vai depender de como que a sua perfuração está acontecendo. Imagina que você está fazendo uma perfuração rotopercussiva e o seu material ele tende a ser frágil. Então durante o impacto, né, isso pode quebrar o maciço. Geralmente é rotativo, mas vai que a operação foi feita por alguém usando rotopercussiva, né? Então isso pode gerar esse tipo de problema, tá? Aí, uma análise visual, né, de que a gente tem de uma caixa de corpo de prova e a gente consegue ver que nem sempre saem aqueles fragmentos inteiros. Esse material ele é muito bom, tá? Esse material ele praticamente não tinha fratura visual no maciço rochoso, mas quando o operador tirava, saia todo fraturado, né? Então aí a gente consegue ver que depende muito do operador que está trabalhando, do cuidado que ele tem na remoção do corpo de prova. Tá? Então, quando o RQD ele é de 0 a 25, é considerado como uma rocha fraca, muito fraca, de 25 a 50 como fraco, de 50 a 75 como razoável, de 75 a 90 considerado como bom, e 90 a 100% é considerado um maciço rochoso excelente. Mas eu quero que vocês me respondam uma coisa. Se eu estou fazendo uma sondagem, e essa sondagem ela vai me classificar um maciço, o próprio nome já diz que é um negócio muito grande. Uma sondagem. Isso é suficiente para entender? Eu acho que não, né? Eu acho que não é o suficiente a gente ter essa noção do RQD como sendo uma classificação geral do maciço rochoso. Tá? No entanto, quando a gente não tem sondagem, mas as continuidades elas são identificáveis através de seus traços em afloramentos rochosos ou escavações subterrâneas, ou seja, quando você consegue lá na frente de trabalho, você consegue ver essas descontinuidades, o valor da RQD poderá ser estimado recorrendo à relação de Palmstrom, que a relação de Palmstrom ele considera que o RQD é 115 menos 3.3 JV, que o JV é o índice volumétrico somatório das descontinuidades por unidade de comprimento para o conjunto de famílias. Então você vai lá na frente de Lavra e você começa a olhar quantas famílias eu tenho, por exemplo, separadas ali naquele espaço. Então eu vejo a quantidade de fraturas e eu consigo achar o meu JV. Tá? Então eu tenho 5, 10 fraturas, 20 fraturas. Aí nesse caso específico você faz análise e você chega ao seu RQD. Tá? Então esse índice volumétrico ele é visual. Tá bom? Então você vai lá e você vai fazer essa análise direta. Uma outra forma que a gente tem é a forma de Priest e Hudson, que eles estimam o RQD de acordo com as medidas do espaçamento usando a equação que a gente tem, que o RQD é 100 vezes o epsilon menos 0.1 lambda vezes 0.1 lambda mais 1, onde a gente sabe aqui que o nosso RQD, deixa eu achar o meu mouse de novo, o meu RQD aqui, ele vai estar relacionado de acordo com o número de descontinuidades por metro, que é esse meu lambda, tá? Que aí a gente vai ter essa relação do RQD e das minhas descontinuidades, tá? Então a gente sabe que quanto maior for o número de descontinuidades que a gente tem, tá, por metro, pior é o meu RQD. Beleza? Então aí a gente precisa tomar muito cuidado com essas relações.
tá? Então aí a gente consegue analisar por esse ponto específico como funciona a primeira classificação geomecânica que a gente tem, beleza? Mas para valores de lambda, né, desse número de descontinuidades por metro, entre 6 e 16 por metro, verificou-se que uma boa relação do RQD é dada pela relação linear, né, de que o RQD é 110.4 menos 3,8 vezes o número de fraturas por metro, né? Então aí você consegue chegar a outra formulação para encontrar o RQD desse seu maciço rochoso. Uma outra classificação geomecânica que a gente tem, né, que ela já tende a ser muito mais robusta, muito mais precisa, digamos assim, ou muito melhor do que a classificação do RQD, é o RMR de Beniavsky, né? Que é esse RMR, né, segundo Hudson e Harrison, a vantagem do sistema do RMR em comum com o sistema do Q de Barton é que apenas alguns parâmetros básicos relativos à geometria e estado geomecânico da rocha são utilizados. Mas, ainda assim, ele não trata de tudo do que a gente tem na rocha, tá? Então, no caso do RMR, a gente tem a resistência à compressão oniaxial da rocha intacta, o RQD. Olha como que uma classificação que antigamente era uma classificação geomecânica, agora ela é um parâmetro, né, da classificação de Beniavsky, né? Ela tem a descontinuidade de espaçamento, a condição da superfície de descontinuidade, se ela tem preenchimento ou não, se é lisa ou se não é, se é rugosa ou não, condições de águas subterrâneas, né? Eu sempre brinco que água mole e pedra dura tanto bate até que cansa, ela vai procurar algum lugar para sair, então vai gerar uma pressão hidráulica, né? Então isso também tem que ser bem cuidado. A orientação das descontinuidades em relação à estrutura de engenharia que você está fazendo, que isso é muito perigoso, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A grande questão, vou diminuir aqui a minha imagem para não cobrir essa parte aqui. A grande questão quando a gente trata do RMR é que a gente tem aquela tabela gigante, né? E a gente vai falar sobre ela agora, mas é porque é uma questão que eu posso classificar o maciço de um jeito e a Patrícia, por exemplo, pode classificar do outro, e a gente está classificando o mesmo maciço. O Arthur pode pensar de outra forma, o João pode pensar de outra forma. Tudo bem que eu não acredito que vai dar tão discrepante assim. Mas o Marcos pode pensar de uma coisa e o Ângelo pensar de outra, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações, beleza? Então a gente tem aqui, por exemplo, a resistência uniaxial, né, da rocha intacta. Então, deixa eu achar aqui. Achei. Então a gente tem aqui, por exemplo, que é uma das questões que a gente tem, né? Quando a gente faz a resistência uniaxial simples e ela é maior do que 250, eu somo um peso 15. O interessante é a gente lembrar, para cada parâmetro eu tenho um peso e esses pesos somados no final vão dar essa minha classificação geomecânica, tá? Então a gente vai fazendo peso a peso, ponto por ponto, tá? Só nesse slide aqui a gente tem 5 pontos a analisar, tá? A gente tem primeiro a resistência uniaxial simples, se ela for muito alta eu somo 15, se ela for muito baixa eu não somo nada, tá? Para a mina subterrânea dificilmente ela vai estar aqui, mas ela pode estar nesse ponto específico aqui, ela pode estar de 25 a 50, geralmente é um maciço um pouquinho melhor, porque senão fica bem difícil de trabalhar, né? Mas aí pode ser que a gente tenha, que a gente vai falar lá na frente, de um método de desabamento de teto, né, que a tendência é que a mecânica de rochas seja ruim, então pode ser que ele tenha uma resistência mais baixa. Não sei, vamos analisar. Uma outra coisa que a gente tem é o RQD, né, que a gente já fez análise, a gente já falou sobre ele, né, e o RQD também vai ter o seu peso. Se o RQD for muito bom, o seu peso é de 20, se ele for muito ruim, o seu peso é de 3. Espaçamento das juntas. Se essas minhas juntas elas estão uma do ladinho da outra, isso é ruim. Se elas estão espaçadas, está uma bem longe da outra, então isso é bom. Quanto maior for o espaçamento das juntas, melhor para mim. Tá? Se for de 0,6 a 2 metros, eu pontuo 15. Se elas for menor, esse espaçamento for menor do que 6 centímetros, então tem uma fratura do lado da outra, eu pontuo com 5. Uma outra questão é a condição das descontinuidades, se elas são muito rugosas. Então não é muito fácil de uma correr,
Se ela for lisa, ela corre de uma forma muito mais simples. Então, aí a gente a gente penaliza mais a nossa classificação. Então, se ela for muito rugosa, não contínua, fechadas e com paredes duras, a gente soma 30. Se ela for muito rugosa, com separação menor do que 1 milímetro, com paredes duras, 25. Mas, por exemplo, se ela tem um preenchimento mole, né, se o material já está bem temperizado, tem argila no meio, né, eu tenho, ou se ela... Meu mouse está sumindo direto aqui, pessoal. Ou então, se essas juntas elas são contínuas, aí eu pontuo 0, eu penalizei bastante o meu maciço. Tá? Uma outra questão que eu tenho, por exemplo, é nas condições de água, tá bom, pessoal? Quanto mais água eu tenho, pior é para o meu maciço. Tá? Então, se eu tenho um fluxo contínuo de água, por exemplo, isso vai penalizar muito o meu maciço. Tá? Pressão da água na junta, por exemplo, né? Nessas condições a gente tem que tomar muito cuidado com a presença de água. Olha essa situação aqui. Eu tenho água no meu maciço, né? Então meu maciço aqui ele está sofrendo uma pressão forte, está começando a ficar. Esse videozinho eu achei na internet e a pessoa que o legendou o chamou de chuva de pedra. Então não é uma situação muito legal, então você tem que penalizar bem o seu maciço nesse caso específico, né? Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado de como as nossas ações elas estão ocorrendo, beleza? Então aqui nessa classificação geomecânica isso não seria algo muito seguro, então a gente tem que tomar bastante cuidado nessas ações. Deixa eu voltar aqui que eu passei uma a mais. Uma outra coisa que a gente tem é o comprimento das descontinuidades, né? Se elas são pequenas, a gente pontua mais, mas se elas forem grandes, a gente pontua 0, né? A separação entre as aberturas, por exemplo, se uma tá aqui coladinha com a outra, eu pontuo de uma forma, se elas vão aumentando, cadê aqui a câmera? Se elas vão aumentando, isso vai piorar a classificação geomecânica. Mas, Gleikman, elas podem abrir o suficiente? Podem. Não sei se vocês já foram lá na Pedra Azul, ali em Domingos Martins, tem uma trilha. Na trilha da Pedra Azul tem um capeado desse tamanho aqui que você consegue colocar a mão. Não coloque a mão que pode ter algum bicho peçonhento ali. Mas dá para colocar. Então a rocha ela está engastada em um ponto específico, ela pode abrir. E esse ponto específico pode ser bem perigoso para a classificação geomecânica. Tá? Se você tem essas aberturas, elas são rugosas, ela pode ser muito rugosa ou rugosa que você pontua bem alto, né? Mas se ela for lisa, você pontua nada, você pontua 0. Né? Se ela for esse preenchimento, se ele não existir, né? Ou seja, não teve intemperismo ainda ali naquele ponto específico, você pontua como 6. Se ele for duro, você pontua com 4. Se ele for duro, porém com tamanhos menores do que 5 milímetros, você pontua com 2. E se ele for mole com menor do que 5 milímetros, você pontua com 0. Se esse material ele traz rocha não alterada, você pontua com 6. Mas se ela já estiver decomposta, por exemplo, você pontua com 0 pontos. Tá? E uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é com a relação da descontinuidade com a sua operação. Tá? Vamos considerar isso aqui. Se eu estou fazendo a abertura do meu túnel, tá? No sentido da inclinação, tá? E essa minha abertura está nesse ponto específico aqui, ó, pessoal. Eu estou abrindo para cá o meu túnel e a minha descontinuidade está nesse sentido aqui. O que isso significa? Que eu estou para cá. Que eu estou andando nesse sentido e o meu maciço ele tende a correr para dentro da minha abertura. Isso significa que enquanto eu estou avançando, eu estou sempre no risco daquele material correr para dentro da minha lavra. Tá? No sentido contrário, pessoal, isso se torna muito mais seguro. Por quê? Ele não tem para onde correr porque ele vai estar engastado. Então isso aqui para mim traz uma operação muito melhor para a gente. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Uma outra questão que a gente tem é com relação a essa inclinação, né?
a inclinação de 20 a 40%, ela tende a ser bem favorável, que é esse ponto específico. Se ela for contrária, ela é desfavorável. E de 45 a 90, ela é razoável. 90 graus, ela pode cair reto na sua cabeça, né? Então você precisa travar melhor, você tem que colocar uns tirantes e tal. E isso tudo é importante que a gente faça. Quando ela é paralela ao eixo do túnel, pessoal, então a gente tem que tomar bastante cuidado também. Imagina que eu estou fazendo um túnel nessa direção e as minhas camadas, por exemplo, de uma rocha bandada, de um gneiss, né, ele está no mesmo sentido do túnel. E eu falei do gneiss, mas eu não quero que vocês pensem no gneiss, eu quero que você pense numa rocha porosa que tem a formação bandada, tá? E eu estou fazendo um túnel e a formação está toda sobre a minha cabeça, e é uma rocha porosa. Eu estou fazendo uma abertura, ou seja, eu estou tirando o material. Qual é a tendência da rocha? Querer ocupar o espaço vazio. E está todo mundo um em cima do outro. Qual é a tendência que a gente tem? Ela é porosa, os poros tendem a aumentar o seu volume, isso pode gerar microfraturas e tudo cair. Certo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando elas são paralelas ao eixo do túnel. Tá? E isso tudo vai influenciar na forma com que a gente está trabalhando e principalmente na forma com que a gente vai estabilizar o nosso maciço. Beleza? Então, quando a gente, nessas condições que a gente acabou de falar, se ela é favorável, muito favorável ou desfavorável, a gente, até então, né, a gente estava pontuando, somando os nossos pontos. A partir de agora, se eu estou trabalhando com taludes, por exemplo, aqui, e for considerado muito desfavorável, eu tiro 60 pontos nessa relação. Tá? Se eu estou trabalhando em túneis e minas, eu tiro 12 pontos para essa noção específica, tá? E aí eu vou controlando as minhas ações. Se ela for muito favorável, eu não tiro ponto nenhum dessa minha classificação geomecânica. Tá? Então essa classificação geomecânica, ela vai da classe 1 à classe 5. Eu já vi empresas fazerem ao contrário essa classificação, tá? Ela considerar a classe 1 menor do que 21 e classe 5 de 100 a 81. Eu já vi isso acontecer ao contrário, mas o que importa é que a gente saiba que quando eu tenho a classificação de 100 a 81, o maciço rochoso ele é considerado como muito bom. Quando eu tenho de 80 a 61, ele é classificado como bom. De 60 a 41 como razoável, de 40 a 21 ele é considerado como fraco e de menor do que 21 ele é considerado como muito fraco. Vamos lá. Deixa eu dizer para vocês o que isso aqui vai influenciar diretamente, pessoal. Num desmonte subterrâneo, por exemplo, quando eu preciso fazer o meu avanço de labra, quanto menor for a classificação geomecânica, menor é o avanço que eu posso fazer no meu desmonte. Por quê? Porque eu tenho que fazer um avanço pequeno, eu tenho que estabilizar tudo para fazer o próximo avanço para não ter desabamento de teto. Quando a classificação geomecânica ela é muito boa, eu posso fazer avanços maiores. Tem desenvolvimento de mina subterrâneo, por exemplo, de maciços muito bons, que eles avançam 8 metros, 6 a 8 metros. Para ruins, eles avançam 1 a 1,5 metro, tá? E isso vai influenciar, como eu falei para vocês agora há pouco, né? No meu payback, porque eu vou demorar mais para desenvolver, eu vou demorar mais para poder lavrar, eu tenho que estabilizar mais. Então isso tudo é complexo, tá? Por isso que conhecer a sua classificação geomecânica vai influenciar diretamente na sua forma de trabalhar, tá? Uma outra coisa que a gente tem é esse tempo, né, médio para aguentar sem suporte, que é o tempo que a gente chama de tempo de autossustentação. A rocha ela se autossustenta sem necessidade de suportes artificiais. Calma lá. Ela se autossuporta sem a necessidade de suportes artificiais para o todo. Tá? Mas se tem um bloco com risco de queda, eu posso botar um tirante? Posso. Não mudei a classificação geomecânica. Eu salvei um ponto específico. E isso tem que estar na cabeça de vocês. Um é o pontual, o outro é o global. Tá? Por isso que eu falei para vocês que eu vou repetir tanto pontual e global. Se eu tenho um taludezinho com risco de queda, eu vou e prendo aquele talude. Mas isso não vai mudar a classificação geomecânica, porque a classificação geomecânica é muito boa. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, se, nesse caso específico que eu tenho aqui, ó,
para um maciço muito bom, eu tenho 20 anos para 15 metros de vão, tá? Por exemplo, eu tenho, se o maciço ele é considerado como bom, 1 ano para 10 metros de vão. Mas se eu tenho um maciço muito fraco, ele só tem 30 minutos para 1 metro de vão. Ou seja, o meu tempo de autossustentação ele praticamente inexiste. Eu não vou colocar ninguém ali dentro, principalmente que eu não vou fazer um túnel de 1 metro. Né? Isso para a gente pode ser bem ruim. Uma outra coisa que a gente tem é com relação à coesão da massa rochosa, né? Quanto mais coesa a massa rochosa, mais estável ela é, e o ângulo de atrito da massa rochosa. Né? Quanto maior for o ângulo de atrito, isso quer dizer que mais segura ela é, menor a tendência de acontecer o escorregamento. Então, quando a gente também tem essa relação de ângulo de atrito, cadê o meu mouse? Ângulo de atrito, ele não quer aparecer justamente nessa parte, tá? Mas no ângulo de atrito e na coesão, melhora a classificação geomecânica. Então, se alguém falar, meu maciço ele tem uma coesão baixa e um ângulo de atrito baixo, você sabe que a classificação mecânica dele é bem ruim. Uma outra coisa que vai influenciar, voltando ao tempo de autossustentação, né, do tempo de aguentar sem suporte. Isso influencia o método de lavra. Tá? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Maciços rochosos com classificações geomecânicas maiores tendem a entrar no grupo dos métodos de lavra autoportantes, aqueles sem suporte artificial. Tá? Com classificações geomecânicas menores, aí eles vão para os métodos de lavra com suporte artificial ou desabamento de teto. Tá? Por isso que é tão importante a gente conhecer essas noções, além de que, pela classificação geomecânica, eu consigo determinar qual é o tipo de suporte que eu vou usar, esse tempo, essa segurança da minha atividade e assim por diante. Beleza? Aqui, por exemplo, a gente tem um ábaco, tá? Onde a gente sabe, né? A gente tem como caracterizar, né? Aqui dentro é a minha classificação geomecânica, o meu RMR, tá? Se eu tenho um RMR muito alto, por exemplo, e uma abertura muito pequena, eu tenho suporte não exigido, não preciso fazer nada, tá? Se eu estou nessa parte de dentro aqui, a minha classificação geomecânica, em todos esses pontos específicos, eu preciso de suporte, tá bom? Mas aí vai depender do tipo da classificação que eu estou, e aí o suporte ele pode ser mais simples ou mais pesado. Aqui em cima, colapso imediato, tá? Então, se eu estou aqui, por exemplo, com uma classificação geomecânica de 80 e eu tenho um vão de 20, pode ser que aqui eu tenha um colapso do teto. Beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso e o tempo de autossustentação. Tá bom? Deixa eu só... Vou desligar minha câmera aqui só um minutinho, que eu vou colocar o computador para carregar. Está descarregando. Pronto, estamos de volta. Ainda bem que vocês me esperaram. Coisas que acontecem em sala de aula também acontecem em casa, o computador descarrega. Tá, então aqui a gente sabe dessas noções, né? A gente está vendo essas relações aí do vão e do tempo de autossustentação, que aqui a gente tem o tempo de autossustentação em horas, tá? Podendo chegar a 100 mil horas quando a gente está nesse ponto específico aqui. Tá bom? Uma outra coisa que a gente tem são os sistemas de contenção, tá? Quando o meu RMR ele é muito alto, tá? Eu posso usar, por exemplo, tirantes de 20 milímetros, que ele vai ter uma utilização de vez em quando, se aparecer algum problema, tá? Eu posso ter o uso de concreto projetado para ancoragem, que isso vai me ajudar a melhorar a minha relação de segurança do meu maciço, e umas cambotas metálicas se necessários, mas lá na abertura, se tiver bem, um pouquinho pior, você pode utilizar. No entanto, quando a gente começa a ter um RMR pior, né, com classificação pior, eu começo a precisar, tá, de ancoragem sistemática nas paredes e abóbodas, e aí já começa a ficar um processo mais complexo do uso de tirante, então eu posso ter mais tirantes um próximo do outro, tá? Concreto projetado de 50 a 100 milímetros na parte de cima das minhas aberturas e de 30 milímetros na parede,
No entanto, operacionalmente falando, isso é complexo, então todo mundo coloca tudo igual. Tá? Todas as empresas que eu conheço, eles não fazem essa diferenciação de abóboda e parede, eles usam a mesma quantidade. Tá? E também você pode ter o uso de cambotas metálicas nesses pontos específicos, mas de uma forma um pouco mais regular do que você ter em outros casos específicos. Tá? Mas quando o RMR ele é muito baixo, você também tem o uso muito grande de tirantes, né? Sua espessura tende a ser muito maior do seu concreto projetado, que a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? A gente vai falar sobre esses métodos de suporte. Então você começa a colocar esse suporte de uma forma muito mais complexa e muito mais pesada, e isso vai fazer com que a sua atividade ela se torne mais demorada também. Tá? Fora o uso de cambotas ou arcos metálicos, que aí você começa a diminuir o espaçamento entre elas, isso também é bem complexo e demorado. Tá bom? Uma noção que a gente tem aqui, né, o que eu falei para vocês anteriormente, o ângulo de atrito e a coesão. Tá? Quando essa sua relação de ângulo de atrito e coesão ela é muito alta, a tendência de você ter, tá, um maciço duro não perturbado, sem descontinuidades importantes do que está mergulhado dentro do corpo. Tá? E aqui você tem uma resistência residual das superfícies cisalhadas. Então esse seu maciço aqui ele tende a ser razoavelmente bom, mas quando ele está nesse ponto aqui específico, eu tenho maciços rochosos ou enrancamentos com blocos limpos de rocha dura. Então quando você tem um coeficiente de atrito, um ângulo de atrito bom e uma coesão boa, o seu maciço tem uma classificação geomecânica geralmente muito boa. Quando os dois são muito ruins, que é outra ponta específica, né, a gente tende a ter um solo argiloso ou arenoso e resistência residual de superfícies cisalhadas. Então esse ponto aqui ele é ruim, esse ponto aqui é o melhor que a gente tem especificamente. Beleza? Então aqui a gente viu um pouquinho dessas duas classificações geomecânicas, né? Mas a gente precisa falar também do sistema Cade-Barton, que ele também é muito importante para a gente. Tá? O Cade-Barton, que como eu falei para vocês, ele é chamado de sistema de tunelamento, ele é um índice de qualidade de túneis, é baseado na multiplicação de 3 índices ou 3 quocientes, que são considerados para refletir o tamanho do bloco, a força de atrito entre eles e o estresse ativo dos blocos. Tá? Então, pelo sistema Cade-Barton, a gente tem um Q que varia de 0.0001 a 1000 e ele é determinado pela expressão do RQD sobre JN, JR sobre JA e JW sobre o sistema SRF. E a gente vai falar de cada um deles a partir de agora. Os 3 quocientes compõem a expressão correspondente, né, a aspectos relativos no maciço. O RQD sobre o JN caracteriza a estrutura do maciço e constitui uma medida de um bloco variável deste. O seu valor vai de 200 a 5, que dá uma ideia geral, né, genérica da dimensão dos blocos. Quanto menor for essas relações, pior o nosso Cade-Barton. Tá? Então a gente precisa cada vez mais que esses valores eles sejam mais altos para a classificação ser boa. Então quanto menor for esse bloco, ou seja, quanto mais fraturas que é esse JN a gente tiver, pior para a gente. Tá? O JR sobre JA caracteriza as descontinuidades ou o seu enchimento sob o aspecto de rugosidade e grau de alteração. Esse quociente crescente no incremento da rugosidade, diminui com o grau de alteração das paredes em contato direto. Situações a que correspondem os aumentos da resistência ao corte, o quociente diminui, tal como a resistência ao corte, quando as descontinuidades têm preenchimentos argilosos ou quando se encontram abertas. Então, nesse caso, eles mostram bem como são as nossas descontinuidades. Quanto mais preenchidas elas forem, e principalmente preenchidas de material mole, pior a nossa classificação geomecânica. No entanto, quando elas são menores e sem preenchimento e mais rugosas, né, a gente tem mais atrito, a tendência do nosso maciço ser mais estável. Já o JW sobre o SRF, né, a gente tem a quantidade de água, tá, e o fator SRF ele também ajuda a entender o estado de tensão do maciço rochoso.
tá? Em profundidade, e extensões de expansibilidade e deformações incompetentes de comportamento plástico, sendo a sua avaliação feita a qualquer de evidências de libertação de tensões, como explosões da rocha, são os rock bursts, bem tenso quando acontece um rock burst, é bem complicado, né? Que é a partir da ocorrência de zonas de escorregamento ou alteração localizada, e o fator JW representa a medida de pressão de água que tem um efeito adverso na resistência ao escorregamento das descontinuidades. Quanto mais água a gente tiver, pior a classificação geomecânica do nosso maciço. Tá? O sistema aqui é de uso comum para especificação de sustentação de túneis, avaliação de estabilidade de shafts perfurados por Heisenberg. Shafts são aqueles eixos verticais ou poço que o pessoal fala. Heisenberg é um método de perfuração, a gente vai ver isso no desenvolvimento. O Heisenberg você faz pequenas perfurações e depois você sobe alargando-as, tá? Então serve muito bem para você ver se esse seu shaft, né, ele está fechando ou não. Muito cuidado a partir de agora, vamos falar shaft, vamos tentar evitar falar poço, por mais que eu vou falar poço, shaft, eixo vertical, mas o mais comum nas operações é o termo shaft, tá? Então, essas estabilidades para ver se ele está fechando ou não, se ele está seguro ou não, é importante a gente fazer, principalmente com o sistema Q de Barton e nos projetos com grandes aberturas em minas subterrâneas de minerais metálicos. Preste atenção, tem método de lavra, por exemplo, VRM, Vertical Retreat Mining, ele pode ter mais de 60 metros de abertura, ou seja, vão muito grande. E aí a gente precisa de um Q de Barton muito bom, tá? Então, essa é a importância que a gente tem dessas relações também. Gente, tem minas subterrâneas que elas têm umas camadinhas bem pequenininhas, por exemplo, Long Wall Mining, tá? Se acostume com os nomes. Pô, Gleico, eu não sei o que é Long Wall Mining. Long, L-O-N-G, Wall, W-A-L-L, Long Wall, é junto, Long Wall Mining, dá uma pesquisada aí. E depois você dá uma pesquisada em VRM, Vertical, mesma coisa do Portugal, Retreat, R-E-T-R-E-A-T, Mining, M-I-N-I-N-G, nossa, quase não saiu. Vertical Retreat Mining, tá? Em tradução direta do português, é mineração vertical que retroage, que você vai lá do final e você vem trazendo para dentro, tá? Essa é a explicação. VRM ou VCR, Vertical Create Retreat, são duas variações bem próximas que ambas têm grandes aberturas. Vocês vão aprender isso tudo quando a gente estiver falando dos métodos de lavra, que é lá para o final do nosso semestre, tá? Mas é sempre bom vocês estarem ligados nesses nomes. Na aula passada, eu pedi para que vocês fizessem, por mais que muitos não fizeram, então eu ainda peço que vocês façam, a análise do Block Caving e do Room and Pillar, câmaras e pilares. Eu acho que eu falei sobre esses dois. Block Caving eu tenho certeza, câmaras e pilares eu acho que foi ele. E agora eu estou falando do VRM e do VCR, tá? Então eu quero que vocês pesquisem VRM e VCR para discussão no fórum dessa semana, beleza? Ambos são derivados do método chamado Sublevel Open Stope ou Sublevel Stoping. É a mesma coisa, só que algumas pessoas chamam diferente. Então, para essa aula são 3, não 2 métodos lá. Sublevel Stoping, VCR e VRM. Eu quero que vocês falem sobre esses 3 métodos de lavra. Rapidamente, só como é que ele é com relação à classificação geomecânica. Atrapalhei a vida de vocês, porque é difícil achar essa informação, hein? Vamos lá, mas eu quero que vocês falem sobre esses 3 métodos de lavra. Pode dar uma googlada rapidinho que vocês vão achar. Tá, então esse método ele não é aplicado em grande escala em minas subterrâneas que fazem extração de carvão, tá? Porque o carvão a gente usa geralmente o RMR de Bieniawski. Só que quando a gente trata aqui do caso do Q de Barton, a gente tem as relações também, a gente usa o RQD, né? Então, a gente vai fazer as mesmas relações de 0,25 a 0,025, né? E a gente tem o uso deles,
tá? E chegando até 90 a 100, então a gente usa o parâmetro geral. Mas quando o RQD ele é menor do que 10, incluindo o zero, usa o valor nominal de 10 no cálculo do Q de Barton. Tá? Os intervalos de 5 no RQD têm precisão suficiente para que a gente possa fazer essas nossas análises. Então aqui a gente tem, por exemplo, um maciço mais fragmentadinho, mas ainda assim, se ele está bem próximo ali do que a gente tem no maciço, ele pode ser considerado como 100 no nosso cálculo do Q de Barton. Tá? O JN, né, que é a descrição do índice de famílias disjuntas, se eu tenho nenhuma ou poucas descontinuidades, eu vou de 0,5 a 1, lembrando que isso vai dividir o RQD, então quanto menor for o valor de JN para a gente, é melhor. Tá? Então ele vai de 0,5 a 1. Se a gente tem uma família de descontinuidade 2, se a rocha é esmagada, tipo terroso, a gente vai ter 20 nessa somatória. Tá? Quando eu tenho interseções na formação de cunhas, por exemplo, eu vou utilizar 3 vezes o JN. Tá? Cunha, o encontro dessas descontinuidades é bem perigoso para a gente. Tá? Quando a cunha está para baixo, pior ainda, que a cunha pode correr. Quando a cunha está nesse sentido, ela tende a ficar presa no maciço. Quando eu tenho as entradas do meu maciço rochoso, da minha mina, eu já utilizo direto esses JNs aqui como 2 vezes o JN para o cálculo do RQD. Tá? Porque aqui já fica mais seguro a gente aumentar a penalização do maciço rochoso para garantir que as nossas atividades sejam sempre mais seguras possíveis. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente vê um maciço bem fraturado, né? Bem ruim, com as fraturas visíveis e bem próximas uma das outras. Então aqui o seu JN ele tende a ser muito grande e, por consequência, o seu Q tende a ser menor. Tá? Aqui a gente pode ver também, né, umas fraturas bem próximas uma das outras com o JN também grande. Tá? O JR, né, que é o índice de rugosidade das nossas juntas. Se as juntas são descontínuas, esse JR tende a ser baixo, né? Então JR de 0,5 a 1 que a gente tem. E quando a gente não tem contato entre as paredes da rocha, o esmagamento, por exemplo, as zonas esmagadas, a gente tem um JR maior, tá? Então isso pra gente é bem ruim esse caso específico, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente vê um grande número de famílias de fraturas, né? Algumas delas formando cunhas, e isso para a gente é bem perigoso. Né? Então aqui a gente vê um macicinho todo fraturado, com fraturas bem preenchidas, né? A gente pode ver aqui o preenchimento entre as fraturas, preenchimento aqui um pouco mais duro, né? Aqui aparentemente um preenchimento mais mole, mais arenoso. Então a gente tem que tomar cuidado nesses pontos específicos. Quanto ao grau de alteração das descontinuidades, a gente sabe que paredes duras, compactas e preenchimento impermeáveis, elas tendem a ter um JR mais baixo, desculpa. Com paredes não alteradas, somente com a leve descoloração, a gente põe um JR de 1. Assim como a gente vai aumentando esses fatores que não são tão bons para as nossas rochas. Por exemplo, quando a gente tem paredes com areia e rochas desintegradas, né? Principalmente com rochas de descontinuidade antes de 10 centímetros de escorregamento. Esses valores eles tendem a aumentar. E olha o nosso fator de atrito aqui, ele alterando também, né? Ficando menor nesses pontos específicos, né? Então aqui, a gente, ainda que eu tenha uma resistência uniaxial com esses pontos específicos aqui, né? Quando eu tenho muitas descontinuidades, isso me dá um ângulo de atrito mais baixo, então minha rocha ela tende a não ser muito boa, e isso tudo vai influenciar diretamente na nossa classificação geomecânica, né? Então, quando eu tenho zonas ou bandas de rochas desintegradas, eu pontuo muito menos o meu maciço, né? E zonas contínuas de argila, a gente também tem uma penalização maior do nosso maciço. Então, fazendo essa análise visual do nosso maciço, a gente consegue descobrir o valor de JA. Tá? Gleicon, isso que você está colocando aqui é de um assentamento
de rua, né? Sim, isso aqui é só para a gente ver mais ou menos quando a gente tem o contato rocha-rocha, quando a gente tem um contato da rocha com a rocha depois de cisalhada, então ela já não está tão encaixadinha, e depois quando não tem contato, quando a gente tem preenchimento. Isso aqui é só um exemplo para a gente ver como é que funcionaria esse preenchimento, tirando o contato da rocha e favorecendo o cisalhamento ali, então reduzindo a resistência da rocha. Tá? Uma outra coisa que a gente tem é o JW, né, que é as condições hidrogeológicas do nosso maciço. Quando você não tem um fluxo de água, ou o fluxo é bem pequeno, né, você coloca o JW como sendo 1, tá? Isso para pressão de água menor do que 1 megapascal. Tá? Quando você tem um fluxo médio ou pressão ocasionalmente arraste, o preenchimento das descontinuidades é 0,66. Quando você tem um fluxo de pressão elevada nas rochas é de 0,5. E quando você tem um fluxo excepcionalmente elevado ou pressão contínua, esse seu JW ele tende a ser muito pequeno. Agora lembra, o JW está na parte de cima daquele quociente, né? Isso já leva diretamente a sua classificação geomecânica lá para baixo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses pontos específicos, tá? Uma outra coisa que a gente tem é o fator de redução de tensões, né, que é o SRF, tá? Então a gente sabe que em zonas de fraqueza frequentes contendo argila ou rocha decomposta quimicamente, o maciço rochoso envolvente é muito comprimido, a gente tem esse fator de redução de tensões em 10 pontos, né? Então isso quer dizer que a nossa rocha ela tende a ser mais fraca nesse ponto específico. Mas quando a gente tem, por exemplo, zonas individuais de corte em rocha rígida, sem argila, por exemplo, ela é de 2,5, então isso considera que o nosso maciço ele é melhor nesse ponto específico. Quando eu tenho juntas abertas, rocha muito fraturadas e descomprimida em todas as profundidades, eu somo 5, por exemplo, porque antes tratava até 50 metros, agora para todas as profundidades eu estou fazendo a redução dessas tensões que a gente tinha, né? Uma outra questão que a gente precisa saber também é dessa resistência à compressão uniaxial e à tensão principal da rocha. A gente tem que lembrar daqueles fatores de tensão maior, tensão menor e essas relações todas, tá? Para que a gente possa garantir essa estabilidade. Então, por exemplo, quando eu tenho tensões baixas próximas à superfície, esse meu SRF ele é de 2,5, né? Então isso tudo vai estar influenciando. Quando eu tenho tensões médias é de 1. Quando eu começo a ter tensões, né, com rock bursts, por exemplo, explosões intensas da rocha, esse meu SRF ele vai ter um valor maior, lembrando que esse quociente é JW sobre SRF, então quanto mais rock burst eu tenho, pior é a qualidade da minha rocha, então o meu Q de Barton tende a ser menor, tá bom? Então isso tudo vai estar influenciando as nossas operações. Então a partir dessas tabelas, esses índices que a gente consegue classificar o nosso maciço rochoso, tá? Uma outra coisa que a gente tem também é o ESR, né, o SRF em português, né? Que a gente tem, por exemplo, as cavidades minerais temporárias, elas vão de 3 a 5, o índice de segurança, né? A gente tem os poços verticais de seção circular com 2,5, poços de seção quadrada ou retangular com 2. Então, esse caso específico que a gente tem aqui, geralmente a gente usa a seção circular porque ele tende a ser mais seguro, né? Então, a gente consegue controlar melhor esses pontos. Tá? As cavidades definitivas, túneis de aproveitamentos hidráulicos, túneis pilotos, túneis de desvio, por exemplo, escavações superiores de grandes cavidades a gente põe 1,6, cavernas de armazenagem, estação de tratamento de água, pequenos túneis rodoviários, chaminés de equilíbrio e túneis de acesso com 1,3, e quando a gente tem estações nucleares ou fábricas, por exemplo, esse índice de segurança da gente tende a ser muito mais baixo. Tá? Então, depois que a gente sabe o nosso Q de Barton e o fator de segurança, a gente pode estimar o comprimento máximo do vão sem a necessidade de suporte, tá? Que a gente tem esse comprimento máximo é 2 vezes esse índice de segurança vezes o Q de Barton, né, a classificação geomecânica de Q de Barton, elevado a 0,4. E aí a gente consegue saber o tamanho máximo do vão sem a necessidade de suporte, tá? Então, olha como que é importante eu conhecer como eu estou fazendo a minha lavra, né?
qual é a operação que eu vou estar fazendo, qual é o design da minha lavra, conhecer a classificação geomecânica para eu saber qual é o tamanho máximo que eu posso ter de vão, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de suporte. Tá? Essa metodologia proposta permite que a determinação das cargas atuantes através das relações empíricas que são utilizadas na tabela que a gente vai ver, né? E para o Q de Barton maior do que 100, a escavação é autoportante, então ela é boa, né? Exigindo apenas ancoragens localizadas para estabilização de eventuais blocos soltos, que ela é pontual, então a classificação geomecânica ela é global. Quando eu tenho um bloco solto é algo pontual, porque o meu Q, por exemplo, foi maior do que 100. Então aqui a gente tem essa classificação geomecânica, o nosso Q de Barton, né, variando aqui embaixo de 0.01 até aquele 1000, né? Aqui o tamanho, né, o comprimento dos meus tirantes, por exemplo, com relação à minha segurança, então aqui a gente já consegue determinar como que isso tudo vai estar sendo relacionado. Quanto maior for o meu RMR, por exemplo, menor é o comprimento, a bitola do meu tirante, por exemplo. O meu tirante ele pode ser mais fino, mais tranquilo de eu estar trabalhando, né? Agora imagina aqui, né, um maciço, uma classificação horrorosa de 0.04, por exemplo. Eu preciso de tirantes muito mais grossos, muito mais potentes, né? Aqui nesse lado de cá eu tenho o tamanho do meu tirante, né? Então quanto maior, né, foi essa classificação geomecânica que eu estou trabalhando aqui, eu consigo ter tirantes menores, né, mais fácil de estar trabalhando, tá bom? Então tudo isso é bem mais fácil para a gente estar utilizando. Nessa parte aqui de cima, nessa linha aqui de cima, a gente tem o espaçamento dos tirantes de acordo com a área concretada, né? Uma classificação bem ruim, eu preciso de tirantes no espaçamento de 1 em 1 metro. Aqui em cima eu posso chegar a ter 2,5 metros de malha de tirante, né? O que garante mais estabilidade, mais fácil da gente estar trabalhando. Aqui em cima, ele já fala que nem tem essa necessidade tão grande, né, dos espaçamentos. Você pode fazer espaçamentos bem maiores nessa sua malha de tirantes. Gleicon, o que é um tirante? A gente vai falar na aula que vem, mas de uma forma simples. O tirante é o parafuso que você coloca na parede, tá? É a forma mais simples que eu consigo explicar. A gente tem os tirantes e os chumbadores. Os chumbadores seriam um prego, o tirante é aquele que você vai apertando ele e vai aumentando a pressão na parede para evitar que alguma coisa caia. Essa é a explicação mais rápida. Beleza? Agora, para a gente finalizar, a gente tem as relações entre as tensões verticais e a profundidade, que aí a gente já caracterizou o maciço. A gente já classificou o maciço. E como são as tensões dentro da nossa rocha, né? Que isso também é extremamente importante. Considerando um ponto situado numa profundidade qualquer, no interior de um maciço rochoso, a magnitude da tensão gravitacional, né, o peso da rocha sobre aquele ponto específico, atuante nessa profundidade pode ser calculada diretamente através do produto do peso da rocha, peso específico, pela profundidade do ponto onde se deseja conhecer a tensão. Então, essa tensão vertical ela tem de ser a somatória, né, desse peso específico da camada rochosa e sua respectiva espessura. Então, ali você consegue determinar direto essa tensão vertical. Tratando-se de uma tensão de origem gravitacional, a sua direção é vertical, que na prática é frequentemente adotada a suposição simplificada de que as tensões principais atuam nas direções horizontal e vertical, por mais que a gente saiba que por ser um maciço rochoso com vários tipos de tensões diferentes, nem sempre elas são diretamente verticais ou horizontais. Tá? Então aqui a gente está vendo, pessoal, as tensões verticais, por mais que a gente tenha essa noção de que é o peso da rocha sobre a profundidade, né, o peso específico pela profundidade, dependendo do país, dependendo da sísmica da região, dependendo das movimentações, isso varia. Tá? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, quando a gente trata da Austrália, são as bolinhas. Se eu tenho, por exemplo, aqui, 1.250 metros de profundidade, por exemplo, tá? Eu tenho uma tensão vertical de mais ou menos 20 megapascal, tá? Mas, dependendo de uma outra mina específica, que ela está um pouquinho abaixo aqui, ela está numa profundidade um pouco menor,
tá? E ela tem uma tensão um pouco maior. Então isso tudo já vai mostrando que cada lugar, cada ponto específico tem uma relação diferente das suas tensões verticais, tá? Porque vai depender das forças internas da rocha e isso pode ser alterado, tá? Então as tensões horizontais de um dado ponto de maciço rochoso não são simplesmente a fração das tensões verticais causadas pelo peso da coluna sobrejacente, como previsto, né, em 1952 por Terzaghi e Richard, tá? Então eles já viram que a análise que foi feita em 1952 ela já não se aplica mais, tá? Ou seja, o que se pensava antigamente era que você tinha uma força de compressão, isso quer dizer que você tinha forças, né, na horizontal, que a tendência era que as forças na vertical elas fossem maior do que essas forças, né, de reação a esse aumento linear na horizontal. Tá? Então, com base na teoria da elasticidade, né, esses autores eles propuseram a magnitude das tensões horizontais, que ela é dada pelo coeficiente de Poisson sobre 1 menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão vertical para a gente achar a tensão horizontal. Mais o coeficiente de Poisson, ele mede a deformação transversal em relação à direção longitudinal de aplicação da carga de um material homogêneo e isotrópico e a relação estabelecida entre as deformações ortogonais. Ou seja, você vê quanto que isso você teve de variação através dessa força de compressão que você tinha. Tá? Então, lembrando, tensão horizontal é o coeficiente de Poisson sobre 1 menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão vertical. Tá? Se esse coeficiente de Poisson é igual a zero, corresponde que a condição de deformação lateral ela é nula, tá? E aí a gente tem que a tensão horizontal ela é nula. Se o coeficiente de Poisson é 0,50, a gente tem que nesse caso específico a gente trata de um material elástico ideal, e aí a tensão horizontal e vertical são iguais, tá? Mas o Huckenbraun, né, em 1980, eles disseram que os dados das medições de tensões horizontais em diversas partes do globo terrestre, em diversas minas do mundo, e em diferentes litologias, de forma a estudar as variações das tensões horizontais com uma profundidade. Então eles chegaram ao ponto de que analisar que essa nossa relação de sempre achar que a tensão vertical era maior do que a horizontal não era fato, tá? Então eles traçaram um gráfico, né, que mostra variações das tensões horizontais em termos da profundidade com relação ao K, que é a relação entre a tensão média horizontal medida e a tensão horizontal, a tensão vertical. Tá? Então eles mostram para a gente, por exemplo, na profundidade de 1.500 metros, que a maior parte desses valores de K é maior do que 1, indicando que a tensão horizontal é maior do que a tensão vertical. Olha para aqui, ó. Quando a gente está aqui em 1.500, por exemplo, a maior parte das relações desse K, né, que é a tensão horizontal média sobre a tensão vertical, ela é maior do que 1. Tá? Então isso significa que aqui a tensão horizontal ela tende a ser maior do que a tensão vertical. Tá? E isso a gente pode observar que acontece em muitas minas. Tá? Austrália, Estados Unidos, Canadá, Escandinávia, África do Sul. Né? Na época eles não estudaram o Brasil, até porque era mais difícil para eles, né? Eles são europeus. Mas o que importa é que nesse ponto específico, pessoal, a maior força vem dos lados. Tá? E vindo maior força do lado, a gente tem que proteger mais as nossas paredes. O pessoal tende a pensar que proteger mais o teto é importante. Mas se você não sabe de onde vêm suas tensões, você pode estar protegendo mais o lugar errado. Tá? E aí você tem deformação, você tem queda de teto, por exemplo, que é algo bem perigoso. E essas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas por que isso pode estar acontecendo? Pelas tensões naturais da rocha. Tá? As tensões naturais da rocha a gente não controla. Então a gente precisa entender essas tensões, fazer medições. Eu acho que vocês viram mecânica de rochas, por exemplo. Eu acho que vocês chamam de macaco hidráulico, né? Que você vai ver as tensões naquele ponto específico para fazer o tensor de tensões. Tem uma célula BDG, Body Hole Deformation Gauges,
tá? Que ela serve para isso também, que você vai fazer lá. Ela faz uma medida axial, né? Que você faz um furo, coloca essa célula lá, que o pessoal chama ela de torpedo, e ela sai 6 pontinhos axiais que ela vai ver a deformação do furo, né? E ela consegue gerar o tensor de tensões para que você consiga controlar e conhecer as suas tensões específicas naquele ponto. E aí sim você entender que você, além da sua classificação geomecânica, você tem que tomar cuidado com as tensões da rocha, tá? Isso também é bem importante para a gente. Tá? Então as tensões horizontais são altamente afetadas por eventos tectônicos, tensões térmicas, erosão, glaciação e degelo, e pela curvatura da Terra, o que também nesse caso a curvatura é uma constante. Mas as tensões térmicas, aqui no Brasil sempre muito quente, por exemplo, mas a gente não sofre de tectonismo ou sofre pouco tectonismo, a gente não sofre de glaciação e degelo, mas outros lugares do mundo sofrem. Tá? A relação de K varia com a profundidade e com o módulo de deformabilidade de acordo com a equação que a gente tem, que essa relação da tensão horizontal média sobre a tensão vertical, né, ela pode ser calculada como 0,25 vezes 7 vezes o módulo de deformabilidade da rocha, tá? Mais 0,01 mais 1 sobre a profundidade dessa rocha, e aí você consegue também achar essa relação entre as tensões horizontais médias e a tensão vertical. O que isso significa, Gleico? Isso significa que cada ponto tende a ter uma diferenciação dessas tensões horizontais e verticais, tá? E então a gente precisa sempre estar atento a isso, tá? O módulo de elasticidade, de deformabilidade da rocha, isso vai trazer para a gente uma noção de que cada rocha, cada ponto específico, cada mineral, a caracterização do maciço pode influenciar nesse ponto específico, tá? Então aqui, né, só para ficar claro novamente, a gente tem o K, tensão horizontal média sobre tensão vertical, e aqui a gente tem esse módulo de deformabilidade, né? Então, ó, se eu tenho essa minha relação mostrando que a minha tensão horizontal ela é igual à tensão vertical, por exemplo, nesse ponto específico aqui, ó, vamos trazer para cá, eu tenho uma deformabilidade média aqui na volta de 50, por exemplo. Tá? Eu estou roubando um pouquinho, que eu estou trazendo um pouquinho para o lado, mas só para vocês entenderem como que isso tudo funciona. Se a minha tensão horizontal ela tende a ser 3 vezes maior do que a vertical, então eu vou trazer aqui, por exemplo, para a gente saber nesse ponto específico aqui. Ó, então, aqui na profundidade de 1.500 metros, essa minha deformabilidade ela tinha que ser de 50 gigapascal para que ela pudesse sofrer alguma ação de deformação, tá? Então, uma outra coisa que a gente precisa entender são a influência das tensões virgens nas nossas escavações subterrâneas, né? Que as tensões induzidas são as tensões virgens perturbadas por processos antrópicos, né, de engenharia, que também pode ser por obra de engenharia civil ou mineração, e essa definição das tensões induzidas de acordo com Hiet e outros autores, tá? Então a gente precisa entender que essas ações induzidas somos nós que geramos a modificação das tensões naturais. Tá? Segundo Rokenbrauch e Hooke e outros autores, a estabilização das escavações subterrâneas, principalmente as mais profundas, são controladas pelas tensões principais, maior ou menor, atuantes no plano perpendicular à seção de escavação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Há essa noção. Vocês sabem o que é tensão maior ou menor, e muita gente acha o seguinte: eu tenho que trabalhar no sentido da tensão menor, porque é mais fácil de eu escavar, né? Só que aí a tensão maior está na sua lateral, causando mais instabilidade. Você avança mais, mas você tem mais instabilidade. Tem outros que acham que é melhor eu estar avançando na tensão maior, tendo mais dificuldade de perfurar, por exemplo, de fazer o meu avanço, mas eu tenho uma estabilização menor. Então isso tudo também é importante que a gente controle, né? Que você saiba o que você está fazendo. A maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham ou trabalharam nessa parte sempre acharam melhor ir na tensão menor e estabilizar mais as paredes, porque
porque o avanço de lavra era mais fácil. Isso não quer dizer que é uma realidade que você tem que cumprir isso. Tá? As altas tensões induzidas poderão gerar o desplacamento, né, que são aquele vídeo que eu mostrei para vocês que eu chamei de chuva de pedras, pode ser um slabbing, tá? Que é esse desplacamento do teto e das paredes. E em circunstâncias mais violentas, elas podem gerar o rock burst, que é a explosão da rocha. Isso dá um susto que, pelo amor de Deus, o rock burst, esse sim é tenso, pessoal. Esse eu já vi numa lavra a céu aberto e fiquei com medo. Imagina numa lavra subterrânea, né? Então, o rock burst você escuta um estrondo, parece que tem um raio caindo do seu lado. Em alguns casos tem mesmo um raio, né? Tem uns materiais que juntam o rock burst com o slabbing e é bem assustador quando acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as tensões induzidas, tá? Olha aí um desplacamento, né? Nesses casos específicos. Então aí, se você não conhece a sua classificação geomecânica e as tensões que estão envolvidas no processo, a tendência é de você ter acidente na sua mina, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então quando a tensão horizontal ela é maior do que a tensão maior, né? E a tensão principal maior, o eixo longitudinal da escavação deve ser alinhado com a direção desta tensão. Então essa tensão horizontal, quando ela é a tensão maior, a gente alinha os dois na direção da direção de tensão que a gente esteja trabalhando. Quando a tensão vertical ela é maior do que a tensão horizontal, o eixo longitudinal de escavação deve ser alinhado com a tensão menor. Tá? Então, quando a tensão vertical é maior, a gente segue a tensão menor para estar trabalhando. Quando a tensão principal ela é igual à tensão horizontal, então a gente segue a tensão maior. Tá? Então a gente vai na linha dela, fica mais fácil de estar trabalhando. Com relação a essas tensões, tá? E as nossas relações ali do nosso corpo, né? Das nossas análises que a gente fez. Então, quando eu faço essas análises de tensão induzida, né? E o próprio maciço, como que ele está, quando eu tenho essas relações menores do que 0,1 para a rocha virgem e maior do que 0,15 para a tensão induzida, então eu não preciso de suporte. Então minha rocha está aguentando bem essa relação das tensões. Tá? Nesse caso, a tensão, a resistência à compressão, a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque aí essa nossa rocha ela pode ou não aguentar muita carga. Tá? Quando a gente tem uma tensão virgem, né, com relação à tensão principal, sobre essa resistência da rocha de 0,2 ou de 0,5 quando é induzida, eu posso ter desplacamento. Mas quando essas relações da tensão maior e a resistência à compressão da rocha ela for maior que 0,7 na tensão virgem ou de 0,7 a 1 na tensão induzida, aí é praticamente impraticável, o português foi ruim, né? É impraticável você manter uma escavação aberta porque é a tendência de queda. Só para que fique clara essa relação, em algumas obras, por exemplo, eles tentaram fazer as escavações subterrâneas e não deram, por exemplo, para usar um TBM, Tunnel Boring Machine, por exemplo, no metrô, agora eu não me lembro se foi o metrô do Rio ou se foi o metrô de Salvador, que eles tentaram e eles não conseguiram porque as tensões eram muito grandes e os desplacamentos eram muito grandes. Então eles tiveram que alterar o método de lavra deles, né? Tiraram o TBM e foram fazer os normais, os convencionais, com perfuração em desmonte menores, tá? Para garantir a estabilidade por conta dessas relações das tensões envolvidas. Né? Então é bem importante a gente estar conhecendo isso tudo. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula falando sobre a mecânica de rochas fica por aqui. Tá? Essa é a nossa aula da semana. Deixa eu aumentar minha telinha aqui para vocês me verem. Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem lá no Moodle, né? E não deixem de responder a pergunta que eu fiz hoje e a pergunta que eu fiz na semana passada, beleza? Espero que vocês estejam bem
Qualquer coisa, vocês me contactem. Se você não é meu aluno, faz uma pergunta aqui no comentário que um dia eu te respondo. Geralmente eu não demoro muito. Valeu, até mais, fui!